Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 174, Pão de Cada Dia, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Pão de cada dia. Dá-nos cada dia o nosso pão. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 3. Já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo à maneira da criatura irrefletida, que somente medita na saúde ao sobreviver à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. No alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, com o título de Pão de Cada Dia. E foi utilizada
esta passagem dita por Jesus: dar-nos cada dia o nosso pão. Emmanuel nos explica esta passagem. Já pensaste no pão de cada dia? Muitas vezes nós não pensamos, mas ele vai nos dizer aqui como que nós devemos pensar. Diz ele que a força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo à maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobreviver à enfermidade. Ele está dizendo que esse pensamento, essa força de possuir o pão de cada dia em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo. Isto talvez seja porque pensa somente no determinado pão. E ele diz que é a maneira da criatura irrefletida, ou seja, que não pensa, que imprudente, insensata, e que somente medita na saúde e sobreviver à enfermidade. A gente tem que realmente pensar um pouco mais nesta questão do pão de cada dia. Nesta outra parte, ele diz que se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Ele coloca um aspecto interessante, dizendo que se a maioria de nós, homens, filhos da terra, se nós pudéssemos, que podemos, atender à gratidão nos aspectos reais da questão do pão de cada dia, não faltaria às coletividades terrestres noções da existência de Deus. Porque quando ele fala do pão de nosso de cada dia, nós temos que nos reportar a Deus. Porque é Ele que provém tudo que vem para nós. E diz ainda, tão magnânima é a bondade celestial, que promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. Ele diz para nós que é tão magnânima essa bondade celestial que ele promove os recursos, a manutenção das nossas pessoas, de nossos pensamentos, que deveríamos compreender melhor a vida, integrando esta responsabilidade que diz a cada um de nós nessas organizações do trabalho que nós fomos chamados e que nós poderíamos melhor realizar esse aprimoramento próprio de cada um de nós. Essa outra parte, ele diz que o Altíssimo, ou seja, Deus, deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoe convenientemente no dom de servir. Então, Deus deixa para nós que esse pão terrestre
é conquista nossa, mas nós sabemos que não é. Mas ele deixa para que nós possamos aperfeiçoar esse dom de servir. Veja bem, para que nós possamos também servir ao nosso próximo. E continua dizendo que, em verdade, no entanto, o pão de cada dia, para todas as refeições do mundo, procede da providência divina. E diz ainda: o homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertence ao Todo Misericordioso. Então aqui ele nos diz o que é muito importante. Quando o homem se propõe, então, a cavar o solo, que ele vai também espalhar a semente, vai defender o serviço e vai ter a cooperação da natureza. Mas o restante, que é germinação, o crescimento, a florescência, a frutificação, é de Deus. Nesta outra parte, ele diz: no alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Ele nos diz que, dessa questão do alimento de cada dia, possui um ensinamento sublime, que é essa colaboração entre Deus e nós, mas que raras pessoas ainda observam. E diz: esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. Então nós é que damos o primeiro passo, porque se nós esperamos Deus fazer, enviar o pão de cada dia, na preguiça, sem fazer nada, não vai acontecer. Por isso que ele precisa da nossa parte. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É exatamente isso que nós temos que tomar a primeira decisão. Porque quando nós estamos dispostos, Deus vai nos ajudar. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Então Deus, nesse processo, nessa cooperação, nesse entendimento, é que Deus espera colher o quê? Um dia a nossa perfeição, porque nós somos seus filhos. Um grande abraço, fique com Deus.